Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre um cientista italiano chamado Evangelista Torricelli, que fez uma importante descoberta que o ar ele exerce pressão sobre todos os corpos que estão nele imersos, inclusive na gente. É a famosa pressão atmosférica. Ele fez essa descoberta e a partir daí ele inventou o primeiro barômetro, o primeiro instrumento de medir pressão, e novas unidades de medida de pressão surgiram, como o ATM e o centímetro de mercúrio, ou milímetro de mercúrio. Então, não sai daí, eu já volto para contar essa história. Então, galera, em primeiro lugar, quem foi Torricelli? Rapidamente aqui, uma rápida biografia. Evangelista Torricelli viveu ali no século XVII, nasceu em 1608 e ele foi um físico e matemático italiano, discípulo, mais conhecido por ter sido discípulo de Galileu Galilei, né? Nos últimos anos da vida de Galileu Galilei, ele acabou entrando em contato, ajudou o Galileu nos últimos anos, enquanto ele cumpria a prisão domiciliar, e acabou também aprendendo sobre a teoria da queda dos corpos, né? Ele inventou uma equação chamada equação de Torricelli também para a queda dos corpos. Então ele trocou algumas informações ali com Galileu nos últimos dias de vida e ele ficou conhecido também por alguns estudos da hidrostática, principalmente sobre a pressão atmosférica e por ter desenvolvido então o primeiro barômetro. Ele acabou morrendo muito cedo, com 39 anos de idade, coincidentemente, vocês lembram, ele viveu na mesma época que Pascal também, então ele foi contemporâneo de Pascal, Blaise Pascal, e também de Galileu Galilei, e acabou morrendo com a mesma idade de Blaise Pascal, com 39 anos de idade, com uma febre tifoide que ele adquiriu. Essas epidemias eram muito comuns naquela época e não tinham toda a medicina que a gente tem hoje, então era muito comum as pessoas morrerem de infecções com essas doenças, e no caso o Evangelista Torricelli morreu com essa febre tifoide. Né? Ele era bem mais novo, conheceu Galileu, já estava bem velho, ele era novo, mas ele acabou morrendo cedo, então morreu 5 anos depois de Galileu Galilei. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essas descobertas do Evangelista Torricelli, mas principalmente sobre essa da pressão atmosférica. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o conceito, como funciona uma bomba hidráulica de aspiração. Tá? Esse é o conceito básico para a gente chegar a entender o que Torricelli descobriu. Tá bom? Então vamos tentar entender aqui, é uma coisa simples, essa bomba hidráulica de aspiração é uma invenção muito antiga, já era utilizada desde a antiguidade e basicamente consistia no seguinte: quando você faz aqui uma aspiração do ar, você consegue tirar a água de um local mais baixo para um local mais alto. Tá? Essa é a função da bomba hidráulica, tirar a água de um local mais baixo e colocar num lugar mais alto. Tá? Isso era feito por aspiração. E para você entender esse conceito, basta você lembrar de como funciona uma seringa. Todo mundo já fez essa brincadeira de colocar uma seringa na água, puxar, tirar a água. É o mesmo princípio. Tá? Eu até tenho uma seringa aqui, vamos dar uma olhada ali comigo, a gente já volta aqui. Veja, como eu disse para vocês, todo mundo já fez alguma vez na vida essa brincadeira, essa experiência de puxar a água numa seringa. Então veja que o princípio é o mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou puxando a água de um ponto mais baixo, aqui no copo, e estou colocando num ponto mais alto, que é dentro da seringa. Mas o que eu poderia perguntar para vocês é o seguinte: o que está acontecendo na verdade? Por que a água ela sobe de um ponto mais baixo para um ponto mais alto? Aí você vai dizer assim: porque a seringa está puxando a água. Tá? Mas por que? A questão, isso não explica muita coisa. Você tem que dizer por que quando eu puxo a seringa aqui, puxa a água. A seringa puxa a água. Essa é a questão. O que está acontecendo exatamente? Então, na verdade, o que está acontecendo é que quando você empurra a seringa, você expulsa o ar aqui de dentro, né? Quando você puxa a seringa, o ar entra aqui dentro. Quando você empurra a seringa, o ar é expulso ali de dentro. E quando você coloca na água e puxa a seringa, você acaba criando um vácuo aqui dentro. Você está tirando o ar, só que o ar não tem como ser succionado de fora. Então, para não ficar um vácuo ali dentro, a água
ela entra e assume o lugar do ar. Então, como que Aristóteles, deixa eu abaixar aqui, como que Aristóteles explicava isso no passado? Basicamente, ele dizia o seguinte, que toda a natureza ela tem horror ao vácuo. Não pode existir vácuo na natureza. Então, quando você faz esse movimento, coloca na água e puxa, para que não forme um vácuo, ausência completa de ar ou de matéria aqui, a água automaticamente vai subir e ocupar o lugar do ar. Então, para Aristóteles e para os antigos, isso acontecia da água sair de um lugar para o outro mais alto, por exemplo, porque não pode ocorrer vácuo na natureza. A natureza tem horror a vácuo. E esse horror que a natureza tem a vácuo poderia ser observado de outras maneiras. Por exemplo, aqui eu tenho 2 palitos de fósforos que eu vou acender, tem água aqui dentro do prato e depois que eu acender o palito de fósforo eu vou colocar esse copo aqui para ver o que acontece. O que eu pretendo observar e mostrar para vocês, né? Que quando eu coloco o copo em cima aqui, o fogo vai queimar o ar, vai gerar um pouco de vácuo pelo menos, né? Não totalmente, porque vai ter a fumaça ali dentro, mas o fato de gerar um pouco de vácuo ali dentro vai fazer com que a água entre dentro do copo, porque a natureza tem horror a vácuo. Não pode acontecer vácuo na natureza. Então, vamos tentar para ver se a gente consegue fazer aqui. Então, foi possível ver ali, né? Mais de perto ali. Você vê que a água subiu, entrou dentro do copo, né? Não foi a melhor experiência aqui, mas deu para ter uma ideia. Então, toda vez que você cria esse vácuo, imediatamente ele é preenchido por outra matéria que tiver ali por perto. Então, não pode ocorrer vácuo na natureza. Essa era a ideia de Aristóteles. Outra experiência, por exemplo. Outra experiência, se eu tenho um copo cheio de água e eu virar esse copo rapidamente aqui nesse prato, o copo não pode esvaziar, porque se ele esvaziar, significa que vai formar um vácuo ali dentro. Né? A água sai e vai ficar um vácuo. Como a natureza tem horror a vácuo, isso não pode acontecer. Então, a gente pode ver isso dessa forma. Eu vou fazer assim para que não ocorra o risco de vazar um pouco de água antes. Virei. Então a gente percebe que a água, né, mais de perto aqui, ela não sai, né? Chegou a sair um pouquinho ali, porque já tinha uma frestinha e vazou um pouquinho ali embaixo, né? Mas não desce mais. Ela desceu um pouquinho e não desce mais. Por quê? Se ela descer, vai formar um vácuo ali. E se formar um vácuo, a natureza tem horror a vácuo, isso não vai acontecer. Então todas essas experiências mostravam para os filósofos antigos, para os cientistas, que o vácuo era impossível na natureza, não poderia ocorrer em hipótese alguma. E na verdade, isso pode ser feito, pode ser demonstrado com recipientes de qualquer tamanho. Então aqui está o nosso conhecido já cilindro das outras aulas, né, que é um cilindro relativamente grande. E eu coloquei aqui contra a luz para vocês verem bem a água, né? Escapou um pouquinho ali, né? Porque na hora de virar ele acaba escapando um pouquinho de água, né? Mas veja que a água continua lá dentro e você pode até levantar o cilindro, ó, que a água não desce. Né? Segundo Aristóteles, isso acontece porque a natureza tem horror a vácuo. Então, mesmo quando eu levanto, se a água descesse, formaria um vácuo ali dentro. E como a natureza tem horror a vácuo, não pode formar um vácuo ali dentro. Bom, então voltando aqui à nossa bomba hidráulica, o princípio de funcionamento é o mesmo. Aqui você tem uma alavanca, né, que fica bombeando, e a função dessa alavanca, né, que pode variar dependendo da bomba, né, é simplesmente tirar o ar que está aqui dentro. À medida que tira o ar que está aqui dentro, vai formando um vácuo, e esse vácuo então
não pode existir, não podendo existir, vai puxando a água que está dentro do poço, né? E você pode fazer uma saída aqui, um cano, por onde a água sai à medida que você bombeia. Então essa é a bomba hidráulica de aspiração que existia, né? Era bastante utilizada lá no período de Torricelli, no século XVII. Qual era o problema? Que problema aconteceu basicamente? O que se percebeu é que houve uma necessidade de construir uma bomba hidráulica que puxasse a água a mais de 10 metros de altura. E o que aconteceu? A bomba não funcionou. A bomba não conseguia puxar água a mais de 10 metros. E é claro, eles verificavam. A 10 metros, até 10 metros ela conseguia puxar. Acima de 10 metros ela não conseguia puxar. E era possível determinar exatamente até quanto? 10 metros e 30 centímetros aproximadamente. E aí começaram a se perguntar, é claro, por que diabos a bomba hidráulica de aspiração não consegue puxar, ou só consegue puxar água até 10 metros exatamente, independente de onde você construa, do jeito que você construa, ela vai puxar só até 10 metros. E essa questão intrigou Torricelli, que começou a pensar sobre ela e investigar sobre ela. E aí Torricelli teve uma percepção que era a seguinte: será que realmente essa ideia da explicação do horror ao vácuo, né, que a água é puxada pela seringa, é puxada pela bomba hidráulica, porque não pode haver vácuo, será que é verdade isso mesmo? Aí ele teve uma ideia de tentar fazer um recipiente, como o copo lá que eu mostrei para vocês, o cilindro, né? Coloquei o cilindro, a água não desce. Mas aí ele teve a ideia de fazer, se eu fizesse um cilindro, um recipiente, que fosse maior que 10 metros, que era o problema até onde a água ia, e eu virar esse recipiente, será que vai aparecer um vácuo lá em cima? Será? Ele ficou com isso na cabeça. Só qual é o problema prático de se fazer essa experiência? Ele queria fazer essa experiência para comprovar isso. Se realmente ele não conseguia criar um vácuo. O problema de fazer essa experiência é prático, obviamente, né? Você não vai ter um copo de 10 metros de altura. Muito difícil você manusear um copo de 10 metros, ou o mesmo recipiente que você faça de 10 metros de altura, e você virar para você ver se vai formar um vácuo ali ou não. Né? Quer dizer, é uma experiência meio complicada de fazer. Até dá para fazer, né? Mas ia envolver muita coisa, né? Ia ter que construir, ia precisar de um espaço adequado, ia precisar de todo um manuseio específico para virar esse recipiente. Então, quer dizer, não era tão interessante fazer isso. Mas ele pensou o seguinte: tá, e se eu fizer isso, mas com um líquido mais denso, bem mais denso do que a água, como é o caso do mercúrio? E foi aí que ele fez a famosa experiência do mercúrio, que a gente chama hoje de barômetro de mercúrio, que ele pegou simplesmente um tubo de mercúrio, encheu de mercúrio e foi virando como o copo ali que eu virei no recipiente para ver o que acontecia com o mercúrio, e foi aumentando o tamanho do tubo para ver se chegava em algum momento em que formava um vácuo. E ele chegou realmente num determinado tamanho, um tubo de mercúrio de 1 metro, ele percebeu, quando ele colocava esse tubo no recipiente, o mercúrio baixava até uma altura sempre de 76 centímetros e formava-se dentro do tubo lá um vácuo. E se formava um vácuo dentro lá do tubo de mercúrio, quer dizer que essa história do horror ao vácuo não existe. É possível criar um vácuo, sim. E foi basicamente o que ele fez com essa experiência. Uma das coisas que ele fez com essa experiência foi mostrar que é possível criar um vácuo. Esse aqui foi chamado vácuo de Torricelli, inclusive, né? Porque ele criou um vácuo. Então, essa explicação não estava certa. E aí ele deduziu, com o mercúrio, o limite que ele conseguiria subir numa bomba, por exemplo, puxando mercúrio, é 76 centímetros. No caso da água, que é menos densa, o limite era 10 metros e 30 centímetros. Portanto, se você tivesse um tubo muito grande, comprido, um copo, né, de 11 metros e virasse,
a água ia baixar sempre num nível de 10,30 metros, ia formar um vácuo ali em cima. Então, não é por horror ao vácuo que o líquido sobe, é por outra razão. E aí ele pensou, né, a respeito disso e pensou o seguinte: o que tem de incomum entre 76 centímetros de mercúrio e 10,30 metros de água? O que tem de incomum entre essas duas coisas? O que tem de incomum é que 10,30 metros de água é 13,6 vezes, uma altura 13,6 vezes maior do que 76 centímetros. E você sabe o que esse 13,6 significa? A densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior que a densidade da água. E a altura de água ficava 13,6 vezes maior do que a altura da coluna de mercúrio. Então, o que tem de incomum entre essas duas coisas é que a pressão, presta atenção agora, a pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio é igual à pressão de uma coluna de 10,30 metros de água. É a mesma pressão que está sendo exercida. Ou seja, quando ultrapassa essa pressão, o líquido desce. Então ele chegou a uma conclusão que é a seguinte: na verdade, o que acontece, a seringa puxa água, a bomba puxa água, não é por horror ao vácuo, é porque existe uma pressão do ar que está aqui em todo lugar, uma pressão do ar. E é essa pressão do ar, quando você tira o ar de dentro da bomba, você tira a pressão do ar também, porque não tem mais ar. Só fica a pressão aqui do lado de fora. Então, quer dizer, tem uma pressão do ar aqui fora, tem uma pressão lá dentro. Tirou o ar, não tem mais pressão, só tem pressão aqui fora. Então, a pressão empurra o líquido para dentro. É isso que acontece. E se você começar a puxar água para uma altura cada vez maior, vai chegar um momento, exatamente em 10 metros de coluna de água, que a pressão da água vai ser maior do que a pressão atmosférica que está ali fora. E aí você não consegue puxar mais a água. A pressão se equilibra. Então, mesmo sem querer, Torricelli descobriu que existe uma pressão no ar, e essa pressão no ar é exatamente igual à pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, exatamente igual à pressão de uma coluna de 10 metros de água, e essa pressão então foi chamada de pressão atmosférica, pressão do ar. É essa pressão que faz com que a bomba funcione, a bomba de aspiração, é essa pressão que faz com que você consiga tirar o líquido com uma seringa. É essa pressão que faz, por exemplo, você conseguir sugar um líquido com um canudinho. O que é você sugar um líquido com canudinho? Por que a água sobe no canudinho? O refrigerante, o chá. Porque quando você suga o canudinho, você faz o quê? Tira o ar lá de dentro. Se você tira o ar lá de dentro, a pressão desaparece lá dentro, não tem mais pressão lá dentro, você tirou o ar, só que continua a pressão do lado de fora que empurra a água para dentro do canudo, faz a água subir em direção à sua boca. Então, não tem nada a ver com horror ao vácuo, tem a ver com uma pressão que existe, que o ar exerce em todos os corpos que estão imersos nele, pressão atmosférica. Então, o Torricelli, com essa experiência, que é chamada do barômetro de mercúrio, ele descobriu primeiro que é possível criar um vácuo, né, um lugar ali que não tem ar nenhum, não tem esse negócio de natureza tem horror ao vácuo. Segundo, ele mostrou que o ar exerce uma pressão, que é a pressão atmosférica. Terceiro, ele mostrou que é possível calcular a pressão que o ar exerce. Claro, é só você calcular a pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio ou de 10 metros de água, 10,30 metros de água. Se você calcular essa pressão, a gente já sabe calcular isso, a gente sabe a pressão atmosférica. Então é isso que eu vou fazer com vocês agora. Vamos calcular a pressão, o valor da pressão atmosférica a partir desse experimento de Torricelli. Então, para calcular o valor da pressão atmosférica, basta a gente aplicar a formulazinha da pressão num líquido.
P vezes D vezes G vezes H. A gente já sabe como aplica essa fórmula. Eu quero saber a pressão, a densidade. Então eu quero saber a pressão de 76 centímetros de mercúrio, uma profundidade de 76 centímetros de mercúrio, uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então a densidade do mercúrio a gente já sabe. 13,6 kg por litro, né? Tá lá na tabela que a gente tem de densidades. Passando já para quilograma por metro cúbico, que tem que estar nessa fórmula, são 13.600 kg por metro cúbico a densidade do mercúrio. G é a aceleração da gravidade, vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. H é a profundidade, ou no caso aqui a altura da coluna de mercúrio, que é 76 centímetros. Lembra que a gente usa sempre nessa fórmula em metro, então divide por 100, 0,76 metros. Quero saber a pressão e basta multiplicar os três valores. Pressão igual a densidade vezes gravidade vezes a profundidade. Densidade, então, é 13.600, vezes a gravidade, 9,81, vezes a profundidade, que é 76 centímetros. Fazendo essa multiplicação, eu tenho o valor da pressão atmosférica, né, que vai dar 101 mil e uns quebradinhos, que costuma se arredondar para 102 mil newtons por metro quadrado. Então está aqui, 102 mil newtons por metro quadrado. Então veja que interessante, Torricelli, com essa experiência, ele não só descobriu o problema das bombas hidráulicas, não só descobriu que existe vácuo, não só descobriu que existe uma pressão que é exercida pelo ar, como calculou essa pressão, que ela vale equivalente a 102 mil newton por metro quadrado. Como a gente já sabe que newton por metro quadrado é a mesma coisa que pascal, né? Foi definido como pascal, a gente diz que é 102 mil pascais, o valor da pressão atmosférica. Interessante. E além de tudo isso, opa, desculpa pessoal, foi mal. Tá, além de tudo isso, Torricelli descobriu o primeiro barômetro, que é um instrumento para medir pressão. Porque se ele estava certo que isso acontecia por causa da pressão atmosférica, se ele fosse para um lugar onde a pressão atmosférica é menor, ia mudar a altura dos 76 centímetros ou do 10,30 metros de água. E isso foi observado facilmente. Os 76 centímetros ocorre ao nível do mar. Quando a pessoa vai para uma altitude maior, como foi feito experiências depois, a 100 metros, a 500 metros, a 800 metros, 1.000 metros acima do nível do mar, como é aqui em Curitiba. A 1.000 metros acima do nível do mar, a coluna de ar que está em cima de você diminui. Você está mais próximo da atmosfera, diminui a coluna de ar. Tem que diminuir a pressão. Então foi observado que realmente essa coluna aqui, ela muda. Ela fica mais baixa, menos de 76 centímetros, ou seja, uma pressão menor. E quanto mais alto você vai no nível da Terra, menor vai ser essa coluna de mercúrio, ou seja, menor é a pressão do ar, da atmosfera. Então foi confirmado essa hipótese de Torricelli, fazendo medições usando esse barômetro de mercúrio, esse primeiro instrumento de medida de pressão. E aí você pode medir a pressão, então, com simplesmente um recipiente com mercúrio, um recipiente de aproximadamente 1 metro de mercúrio, marcando a altura da coluna de mercúrio. Então, primeiro instrumento de medida de pressão, que também foi feito por Torricelli. Então, pessoal, o que o Torricelli descobriu, basicamente, surgiram a partir daí, dessa descoberta do Torricelli, duas novas unidades de medida. Porque ele descobriu o seguinte, então, que a pressão atmosférica, vamos colocar aqui, pressão de uma atmosfera é igual à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, alguns usam milímetros, né, 760 milímetros de mercúrio, mas tanto faz, 76 centímetros de mercúrio, que equivale à pressão de aproximadamente 10 metros de H2O, de água, e que equivale à pressão, então, que a gente calculou ali, de 102 mil newtons por metro quadrado, ou Pascal.
essa é a pressão atmosférica. Então se tornou conveniente usar, né, como o primeiro barômetro era de mercúrio, tornou-se conveniente utilizar essa unidade de medida aqui, centímetro de mercúrio. E também utilizar essa unidade de medida aqui, ATM, que significa atmosfera. A pressão de uma atmosfera, ou seja, a pressão atmosférica é 102 mil litros por metro quadrado, mas a pressão de 2 vezes a atmosfera, 204 mil litros por metro quadrado, por exemplo, pode ser dita assim, pressão de 2 atm, 2 atmosferas, ou pode ser a pressão de 3 atm, o triplo daquilo, 3 atmosferas, ou 4, ou 5, ou 10 atm de pressão, quer dizer, 10 vezes a pressão atmosférica. Então surgiram essas unidades de medida, o ATM, que significa atmosfera, e o centímetro de mercúrio, que é a pressão comparada com uma coluna de mercúrio por causa do barômetro de mercúrio de Torricelli. Então, a partir da próxima aula, a gente vai aprender a fazer conversões entre essas unidades de medida, regrinhas de conversões entre essas unidades, ATM, centímetro de mercúrio, e Pascal, ou Newton por metro quadrado, tá? Mas isso fica na próxima aula, porque já se estendemos demais hoje aqui agora. Então, é isso aí, pessoal. A gente se fala na próxima. Valeu!